Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Convido você a abrir a sua Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Depois desse momento tão especial, esse momento que traz sobre as nossas vidas, não só aqui, aqueles que estão em casa também. A gente vai acompanhando a transmissão e vendo que há uma atmosfera até na nossa transmissão, porque há uma igreja aqui e uma igreja também nos acompanhando online. Deus abençoe os nossos irmãos. Abra sua Bíblia, você que está em casa também, no livro de Josué, o 6º livro da Bíblia. Vamos ler o livro de Josué, uma passagem muito conhecida de todos, e é nessa passagem que nós vamos meditar. Vamos meditar na palavra de Deus. Josué, capítulo 3, a partir do versículo 13. Livro de Josué, fica lá no início da sua Bíblia, tá? Depois dos 5 livros que são chamados de Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, depois já vem o livro de Josué. Josué, capítulo 3, a partir do versículo 13. Vamos ler a palavra. Diz assim a palavra de Deus: o Jordão transbordava em ambas as margens. A partir do versículo 13. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Amém. Pode sentar no seu lugar, por favor. Deus tem insistido em trazer ao meu coração, irmãos, esse assunto. Há algumas semanas também, numa quarta-feira como essa, eu ministrei sobre esse assunto, sobre a forma de Deus fazer milagres. E esse é um padrão dos céus. Guarde isso no seu coração, tá? Esse é um padrão dos céus. Os céus agem quando nós agimos. Mas eu quero ir além. Os céus agem depois que nós agimos. Você entende o princípio da oração? Deus simplesmente podia olhar para a nossa necessidade e nos conceder favores e milagres antes da gente orar. Sim ou não? Claro. O próprio Senhor Jesus, ele diz, quando ele está tratando de oração, ele diz assim: olha, antes que a palavra lhe venha à boca, o Senhor já sabe o que você vai pedir. E por que a gente precisa orar? Porque esse é o padrão dos céus para nos conceder favores, para realizar milagres. Primeiro a gente age, depois os céus agem. Porque isso, gente, reforça relacionamentos. Imagine os pais que agissem antes de os filhos expressarem necessidades. Os nossos filhos são pequenos, é muito lindo a gente servi-los, mas quando eles vão aprendendo a falar, vai acontecendo uma dinâmica nessa relação. Você que tem filho pequeno sabe como é. Eu tenho um de 2. A gente mesmo vai ensinando o filho, a filha, o bebê a pedir, a dizer o que quer. Por quê? Porque isso estreita laços,
Isso reforça a fala, isso reforça o diálogo. Entenda, o padrão do céu também é assim, sempre depois de nós. Por isso o Senhor reforça a importância da oração. Entenda, na minha e na sua vida, tem hora que Deus está já pronto para fazer, mas Ele está esperando um passo nosso. Sempre é assim. Eu quero trazer alguns exemplos aqui, mas o primeiro que eu quero trazer, antes da gente voltar para a história, é aquele momento em que a palavra diz que o povo está diante do mar, o exército de Faraó está vindo atrás, um povo desesperado, pressionando o líder Moisés, e a palavra diz que Moisés vai orar, e o Senhor diz: ô Moisés, por que você está orando? Nesse momento Deus não queria que Moisés orasse. Deus olha para Moisés e diz: diga ao povo que marche. E quando o povo se desloca, Moisés levanta sua mão, estende o cajado sobre o mar. A palavra diz então que vem o vento e Deus abre as águas do mar vermelho. Quando o povo se moveu, logo depois do movimento do povo, o milagre do mar aberto aconteceu. Nesse momento, irmãos, 40 anos depois, esse fato aqui, 40 anos depois da abertura do Mar Vermelho, agora não era mais o mar, o obstáculo agora era o rio. Moisés já tinha morrido, agora Josué é o líder, e Deus precisava colocar o povo dentro da terra prometida, da terra de Canaã. A primeira cidade a ser conquistada era Jericó, e fica bem claro nessa passagem que o povo precisava atravessar o rio Jordão no ponto que dava direto na frente da cidade de Jericó. Ficou claro no versículo 16 que a gente leu. A palavra diz que a passagem que eles usaram foi a passagem que dá direto na cidade de Jericó, porque era estratégia. A cidade de Jericó seria conquistada. Só que a palavra diz que nessa época do ano, nesse momento do ano, a palavra diz que o rio estava transbordando nas margens. A pergunta que a gente faz é: Deus não poderia ter escolhido um outro momento? Já pensou assim? Na sua vida você já pensou assim? Por que Deus não faz de outro jeito? Por que Deus não escolhe outro momento para fazer isso? Por que logo agora? A palavra traz o detalhe que o momento em que o povo foi atravessar, o rio estava transbordando nas margens. É para o milagre ficar melhor, né? É como aquele milagre na casa das irmãs de Lázaro, quando elas pediram para Jesus chegar enquanto ele estava doente, e Jesus preferiu ir quando ele já tinha morrido. Entenda, às vezes Deus vai fazer assim. E é mesmo sem a gente entender, porque tem muita coisa na nossa caminhada com Deus que a gente não vai compreender mesmo a forma dele agir. E esse momento da travessia, a palavra diz que o rio estava transbordando nas margens. E a partir do versículo que a gente leu, Josué agora está orientando ao povo e dizendo ao povo: olha, Deus vai fazer o milagre. Ele vai fazer a gente atravessar para o outro lado do Jordão. Ele vai nos conceder a conquista da cidade de Jericó, mas Ele vai agir depois que nós agirmos. Depois que você der o passo, Deus vai dar o passo dele. Deus só está esperando você fazer. Deus só está esperando a tua atitude. Deus só está esperando o seu movimento. Quando você se movimentar, Ele vai se movimentar. Ficou bem claro isso aqui, irmãos? Ficou bem claro. O Senhor disse a Josué: olha, diga ao povo que desmonte o acampamento e diga que na frente vai os sacerdotes. E é muito claro como aconteceu esse milagre, né? Não foi como aconteceu com Moisés há 40 anos, porque a palavra diz que ali o povo andou, Moisés levantou a mão e o mar se abriu. Agora não. Agora a palavra diz que os sacerdotes, eles foram na frente do povo carregando a arca da aliança. Você sabe o que é a arca da aliança, né? Aquele objeto de madeira que simbolizava a presença de Deus. Então agora 4 sacerdotes vão andando e o povo que já tinha desmontado o acampamento, tá? Porque os céus, irmãos, se movem assim. Os céus se movem na dinâmica que nós colocamos no momento.
Quantas famílias que estão vivendo debaixo de problemas, estão vivendo debaixo de intriga, de briga, e ninguém ainda se levantou para orar por essa família. Está todo mundo discutindo, ninguém está se entendendo, pessoas estão, na verdade, divergindo e sem se falar, mas alguém de repente se levanta e diz: eu vou me levantar para orar pela minha família. Pronto, você começou a ativar a dinâmica dos céus. É desse jeito. Então a palavra diz que quando os sacerdotes foram para a margem do rio, o povo já tinha levantado o acampamento. Irmãos, muitas pessoas querem ver o mover dos céus sem se moverem. Muitas pessoas querem que os céus se tornem dinâmicos ao seu favor, sem que você ainda tenha dado o primeiro passo. As coisas começam a mudar quando alguém da família se levanta para orar. O casamento começa a mudar quando alguém começa a colocar o coração diante de Deus, como a gente terminou de cantar. O coração diante do altar do Senhor, dizendo: meu Deus, como diz a palavra de Deus na carta aos Efésios, por essa causa eu me coloco de joelho. Você não precisa levantar a sua mão, mas eu quero perguntar: quem aqui neste lugar, e você que está em casa, quem está começando a se mover para colocar uma causa de joelhos diante do Senhor? Porque foi o que aconteceu. Deus disse: olha, o povo vai atravessar para o outro lado do Rio Jordão. Nós precisamos entender, irmãos, que muitos obstáculos que estão se colocando na nossa frente, que são naturais, eles começarão a ser alvo do milagre dos céus, quando nós começarmos a colocar a dinâmica dos céus. E como foi que aconteceu aqui? O povo desmonta o acampamento. E o Rio Jordão? O Rio Jordão transbordando pela margem, intacto. 4 sacerdotes pegam a Arca da Aliança e se dirigem à margem do Jordão. E o Rio Jordão transbordando pela margem. O povo com o acampamento desmontado. Josué dizendo para o povo: agora é só andar, mas quem vai à frente são os sacerdotes. E o obstáculo? E o Rio Jordão transbordando pela margem. Por isso que a palavra diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Muitas pessoas desistem por isso. Estou orando, mas estão olhando para o Jordão, e o Jordão transbordando pela margem, e diz: estou orando há tanto tempo e Deus não está fazendo nada. Eu estou orando tanto e fazendo o que Deus mandou, e o Jordão continua transbordando pela margem. Parece que nada muda. Aí a palavra diz que então agora os 4 sacerdotes, a palavra diz que eles tocam o pé na água do Jordão. E quando eles fazem isso, então agora, depois deles, os céus agem. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 16 que nós já lemos. Versículo 16. A correnteza... Não, vamos ler o versículo 15, né? Versículo 15. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Que era essa época que eles estavam para atravessar. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr. E a palavra diz que não foi ali não, tá, gente? Preste atenção nesse detalhe. Quando eles tocam aqui na água do Jordão, a palavra diz que a quilômetros de distância, não sei se você percebeu isso, não foi diante dos olhos deles. Você percebe isso? Olha o que a palavra diz. A correnteza parou. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância. Olha aqui para mim, perceba, não foi diante dos olhos deles que começou a mudar. Foi longe. Foi numa distância grande. Perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Ou seja, preste atenção, os sacerdotes aqui, eles tocam na água. Essa parte daqui começou a escoar, mas a água que vinha daqui continuou correndo. E os sacerdotes tocando as águas, mas continuou correndo.
Alguma coisa estava acontecendo numa grande distância, em algum lugar distante, acima. A palavra diz que a correnteza fez uma barreira. Eu não sei o que aconteceu, tá, gente? Eu não sei o que aconteceu. A palavra diz que fez uma coluna. Não sei se estavam fazendo uma barragem e naquele momento ali a barragem foi estancada. Não sei se Deus fez como fez com o Mar Vermelho, né? Fez uma coluna de um lado, uma coluna do... Não sei. Mas a palavra diz que distante dos olhos deles, sem eles verem, sem eles estarem presenciando, porque eles agiram, o milagre aconteceu. Tem muita coisa, irmãos, que tem sido alvo da nossa oração, que Deus está movendo a um lugar que nós não estamos vendo. Isso confunde o coração e a mente de muitas pessoas. Eu estou orando e não estou vendo. Na maior parte do tempo é assim. O mover de Deus começa a acontecer longe dos nossos olhos, distante daquilo que nós estamos presenciando. A água está se represando no lugar onde eles não conseguiam ver, mas eles criam, mas eles acreditavam. Diga aí no seu lugar, feche os seus olhos e diga assim comigo: eu creio, meu Deus, que em algum lugar já começou o meu milagre. É assim. Possa ser que seja lá naquela sessão da justiça, aquele processo que está parado, está distante dos teus olhos. Possa ser que esse processo tenha sido aquele que colocaram lá na última gaveta, está distante dos teus olhos, mas o Senhor já está mexendo nas águas que estão distantes de nós. Você pode dizer amém? Diga: eu creio nisso. Diga: eu creio nessa palavra. Amém? Só que sempre Deus age depois de nós. Como eu disse, eu quero trazer alguns exemplos de milagres na Bíblia que sempre aconteceram assim. Aliás, a maior parte dos milagres. É muito raro a gente ver na Bíblia o Senhor fazer sem que alguém aqui na terra faça. É por isso que o padrão da oração do Pai Nosso, você lembra? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Por que Jesus não disse o contrário, gente? Seja feita a tua vontade no céu e em consequência aqui na terra. Por quê? Porque Deus sempre vai esperar a gente fazer algo. Seja feita a tua vontade assim na terra, ou seja, quando eu imprimo uma dinâmica aqui, quando eu mudo a minha vida, quando eu mudo o meu jeito, quando eu mudo a minha dinâmica, quando eu mudo a minha teimosia, quando eu mudo o meu jeito de me relacionar, aí Deus então vai realizando milagre nos céus. Assim na terra como é nos céus. Um outro milagre que a gente vê, eu já citei, né? O de Moisés diante do Mar Vermelho. Quando Moisés levanta as mãos, o povo avança, então o mar se abre. Um outro milagre que eu preguei algumas quartas-feiras aqui, foi o milagre lá da viúva, né? Lembra que ela vai desesperada buscar o profeta Eliseu, dizendo: olha, meu marido deixou uma dívida, estava passando uma crise financeira, o credor está lá na porta e diz que vai levar os meus filhos como escravos. E o profeta pergunta para ela: o que é que você tem em casa? Ela não foi buscar um milagre, gente? Ela não foi buscar o mover do sobrenatural? E o profeta pergunta para ela: o que é que você tem em casa? Na verdade, essa pergunta era mais ou menos assim: qual vai ser o seu movimento aqui na terra para que Deus se movimente no céu? Foi mais ou menos assim a pergunta. E qual é a resposta imediata da mulher? Como é o pensamento, irmãos, padrão de todos nós, quando nós estamos orando por um milagre? Se Deus não fizer isso, ninguém mais pode fazer. E Deus então devolve para a gente: tá, mas o que é que você está começando a fazer? O profeta pergunta para ela: o que é que você tem em casa? E a resposta dela, rápida, foi qual? Tua serva não tem nada. E os céus olhando para a mulher e dizendo: nada? Então não tem como os céus se moverem. Aí ela lembra: não, tem sim. Tem um pouquinho de azeite em casa. Pronto, começou o movimento. O profeta olha para ela e diz: pronto, era o que precisava. Porque Deus sempre age depois de nós. O profeta diz para ela: vá para casa. Antes de chegar em casa, passe na vizinhança, pegue um monte de vasilhas,
não peça poucas. Não peça poucas. É como se o profeta estivesse tentando dizer para aquela mulher: olhe para mim, Deus quer agir muito na sua vida. Deus quer fazer um grande milagre nas suas finanças. Por isso você vai precisar preparar a base desse milagre de forma muito grandiosa. O profeta diz para ela: pegue vasilhas, mas pegue muitas. Deus quer fazer um grande milagre, mas Ele quer que você se prepare de antemão de forma muito grandiosa. Pegue muitas vasilhas emprestadas, porque os céus agem depois de nós. A mulher passa na vizinhança, pede um monte de vasilha emprestada, entra em casa, fecha a porta. Milagre já estava acontecendo, gente? Não. Quando ela chegou em casa, que pegou a vasilha, que ela disse ao profeta que tinha azeite, a vasilha continuava do mesmo jeito, com a mesma quantidade de azeite. O milagre ainda não tinha acontecido, mas ela estava obedecendo. E então ela começa a derramar o azeite. Como ela tinha já imprimido a dinâmica aqui na terra, então agora os céus começam a agir. Ela derrama azeite e tem azeite. Ela derrama azeite e tem azeite. E enche uma vasilha, e enche outra, e enche outra, e enche outra, e enche outra, e enche outra. A dívida dela estava sendo paga ali. A dívida dela estava sendo sanada ali. E ela enche, 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 enche. E os filhos trazendo vasilha, até que chega um momento em que ela enche a última e chama: filho, traz mais uma vasilha. E o filho diz: não tem mais. Então o azeite parou. Por quê? Porque quem tinha determinado a dinâmica dos céus foi aquela mulher com a quantidade de vasilhas que ela trouxe para dentro de casa. Porque os céus agem depois de nós. Irmãos, como nós temos nos preparado para o milagre que temos orado para Deus realizar na nossa vida? Como nós temos nos preparado? Diga aí no seu lugar, por favor. Porque às vezes nós estamos querendo culpar Deus. Senhor, restaure o meu casamento. O que você já começou a fazer para esse casamento ser restaurado? Senhor, melhore a minha relação. O que você começou já a fazer para essa relação ser melhorada? Senhor, eu quero que o Senhor faça um milagre na vida dos meus filhos. O que você, como pai e como mãe, já começou a fazer para esse milagre acontecer na vida dos seus filhos? Meu Deus, eu estou precisando de um verdadeiro milagre nas minhas finanças. O que você já começou a fazer para esse milagre chegar nas suas finanças? Inclusive, lembra da outra vez que Deus fez um milagre nas suas finanças? E depois que tudo se resolveu, você voltou a se endividar? Eu sei que é um assunto espinhoso. Mas é um assunto, irmãos, que os céus estão nos chamando à responsabilidade. Porque a quantidade de azeite que aquela mulher recebeu como milagre, ela primeiro mostrou a Deus que era capaz de se preparar para Ele. Sabia que tem muita gente falando de finanças, que Deus de fato quer te abençoar financeiramente, mas Ele percebe que você tem um limite. Quando passa desse limite, você se perde. Porque os céus agem depois de nós. O milagre acontece depois que nós agimos. Já que eu estou trazendo exemplos de profetas, né? Eu quero falar do profeta que discipulou, esse profeta que realizou o milagre na vida dessa mulher do azeite, né? Que também envolveu o azeite, lembra? O profeta Elias, uma fome de 3 anos e meio em Israel, uma estiagem, recursos hídricos zerados, por isso não tinha plantação. Elias foi sustentado lá no ribeiro, lembra? Por corvos, traziam para ele pão e carne. O riacho secou e Deus então dá uma ordem a ele: vá para o povoado próximo, que eu já preparei uma viúva para lhe sustentar. É interessante a gente obedecer algumas ordens de Deus, né, gente? Se eu sou Elias, quando eu ouço essa voz de Deus dizendo: vá para o povoado de Sarepta, de Sidom, e eu já preparei uma viúva para te sustentar, eu pensaria: deve ser uma viúva que está tudo bem na casa dela, tem comida no armário, tem água, tem tudo. Eu já pensaria assim. Quando ele está entrando na cidade, a palavra diz que tem uma senhora
com alguns gravetos, passando por ele, e ele pede àquela mulher água, me dê água. E a mulher então já sai para pegar a água, porque água ela tinha, a água sim, ela tinha para dar ao profeta. Quando a mulher está saindo para pegar a água, o profeta diz, espera aí senhora, faz o seguinte, quando trouxer a água, aproveita e traga um pedaço de pão, um bolo, alguma coisa para eu comer. A mulher foi muito sincera com ele e diz, ô profeta, a água até eu tenho, mas está vendo esses gravetos aqui? Eu saí de casa hoje para recolhê-los, vou fazer um fogo lá em casa, porque lá numa vasilha tem um restinho de farinha, tem um pouquinho de azeite, e eu saí na verdade para preparar a minha última refeição. Vou preparar a minha última refeição, a minha e a do meu filho. Eu acho demais, irmãos, a declaração daquela mulher, porque às vezes tem muitas pessoas que estão olhando o cenário que você está enfrentando, está dizendo assim, ó meu Deus, depois disso aqui, é só isso. Depois dessa conversa, só resta isso. Depois dessa reunião, só isso. Foi o que aquela mulher sentenciou, né? Saí para pegar esses gravetos, vou preparar agora um último bolo. Um para mim e para o meu filho. O que é que ela diz? Nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Tão difícil, né, irmãos? Quando a gente está olhando para o horizonte, olhando para frente, e a gente só está enxergando coisas assim que na nossa mente, no nosso coração nós já definimos. Senhor, a partir de agora vai ser assim. Disso aqui só dá separação. Disso aqui, meu Deus, só dá para eu sair desse emprego, pedir as contas, pagar as minhas dívidas e ver o que dá. Disso aqui, meu Deus, depois dessa sentença do juiz, a última coisa e o último recurso é esse aqui. Cuidado com essas sentenças da alma. Porque quem vive por fé, não vive por definições da alma, vive por definições do Espírito. Guarde isso no seu coração, tá? Cuidado com as definições da alma. Normalmente as definições da nossa alma, elas envolvem os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, irmãos, eles são muito vulneráveis, e eles são voláteis ao momento que a gente está vivendo. Aquela mulher olhava o seu cenário, por isso ela disse isso para o profeta. São os 2 últimos bolos, um para mim e para o meu filho. Nós vamos preparar, eu vou comer com o meu filho o último bolo e depois a gente vai morrer. O profeta olhou para ela e disse, não se você obedecer o que eu vou te dizer, você vai para casa mesmo, faça o fogo, aqueça o forno, pegue a farinha, pegue o azeite e faça o bolo como você falou, mas primeiro você vai fazer um bolo para mim. Explorador de viúva, né? Como é que pode? A mulher já vivendo nas últimas. Quem não vive por fé pensa de forma assim, tá? Cartesiana, uma cabeça exata. Quantas pessoas, irmãos, que estão vivendo a sua vida exatamente dessa forma? Eu não posso não, meu Deus, ajudar alguém porque eu só tenho isso. Eu lembro do apóstolo Paulo, né, quando fala dos irmãos da Macedônia, né, dizendo, olha, louva a Deus pelos irmãos da Macedônia que mandaram uma grande contribuição para os irmãos da Judéia que estavam passando fome. Porque os irmãos da Macedônia, que estavam também vivendo uma grande necessidade, eles entenderam que a generosidade é que iria abrir a porta. E foi exatamente o que aconteceu. A palavra diz que naquela época estava acontecendo uma grande fome. Um profeta chamado Ágabo tinha profetizado isso para Paulo. Mas a palavra diz que os irmãos da Macedônia, mesmo vivendo necessidade, entenderam que os irmãos da Judéia precisavam ser ajudados. E eles não enxergaram a situação de forma lógica. Eles foram generosos. Foram generosos. Às vezes, irmãos, obedecer e ouvir a voz de Deus confunde um pouco o nosso sistema lógico. Aquela mulher não foi por lógica. O profeta disse para ela, faça o que eu digo, porque assim diz o Senhor. Enquanto durar essa estiagem, a farinha na panela não vai acabar, e o azeite na botija não vai faltar. E a mulher fez exatamente como o profeta falou. Voltou para casa, aqueceu o forno, fez um bolo para o profeta primeiro,
depois para ela e para o filho. E deu. Os 3 comeram uma refeição. E no outro dia, tinha refeição também. E no outro dia também, a palavra diz que no tempo que durou a estiagem e a seca, na casa daquela mulher, tinha milagre. Gente, quando foi que a farinha e o azeite multiplicou? Quando? Depois que a mulher imprimiu uma dinâmica na sua casa. Foi ela que moveu os céus. Primeiro ela fez e os céus também fizeram. Porque esse é o padrão de Deus. Todos os milagres que eu quero receber da minha vida, esse é o padrão dos céus. Eu já falei sobre alguns exemplos no Antigo Testamento e agora eu quero encerrar minha palavra, trazendo alguns exemplos de milagres que Jesus realizou. Estava assistindo esse episódio sábado passado, falei sobre ele domingo aqui na minha ministração, assistindo eu, a Dani, a Helena e o Lael. E foi nesse momento que eu disse para ela, rapaz, seguir Jesus é um negócio difícil. Porque na maior parte do tempo seguir Jesus, irmãos, é não ter lógica, é não entender muita coisa. Por isso que a palavra diz que é por fé e não pelo que está vendo. Porque quando toca as águas no Jordão, diante dos olhos as águas continuam correndo, mas numa distância muito grande já está acontecendo alguma coisa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A palavra diz, eu comecei a falar desse milagre, né? A palavra diz que as irmãs de Lázaro, enquanto ele estava doente, mandam um recado para Jesus: teu amigo, aquele que você ama, está doente, venha depressa. E Jesus decide não ir. Jesus decide não ir. A doença foi se agravando e o homem morreu. E depois que o homem morreu, que ele recebe o recado que ele agora está morto, então ele decide ir. Isso causou revolta, gente, nas irmãs de Lázaro. Causou confusão na cabeça daqueles que seguiam Jesus. Por que que ele não foi quando o homem estava doente? Ele podia curá-lo. Por quê? Essa é a palavra que mais passa pela nossa cabeça, pela nossa mente, pelo nosso coração. Por quê? Essa pode ter sido a palavra que mais ecoou na sua mente essa semana. Por que, Deus? Por que, Jesus? Por quê? Por que que o Senhor não veio? Por que enquanto ele estava doente o Senhor não veio? Agora que ele morreu o Senhor veio? Jesus disse para os seus discípulos: para o bem de vocês. Eu não estava lá quando ele estava doente. Os discípulos aí que não entenderam nada, né? Como assim? Agora que o homem morreu foi para o bem da gente. Chegam até a criticar Jesus, tá, gente? Chegam até a dizer, ó, e olha que ele era amigo dele, viu? Se a gente aqui do Brasil ia dizer o quê? Imagina se não fosse. Disseram isso de Jesus. E olha que ele era amigo dele e deixou ele morrer. Jesus chega lá e a palavra diz que antes de entrar no povoado já vem Marta, né? Você conhece a história. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mais ou menos como? A culpa é sua. A gente avisou a tempo. A gente disse que ele estava doente. Por que o Senhor não veio? Jesus diz o que para ela? Marta, teu irmão vai ressuscitar. E Marta diz o que para Jesus? Eu sei que ele vai ressuscitar. Eu já vejo ela meio irritada, tá, gente? Meio não, total irritada, né? Eu sei que ele vai ressuscitar, mas ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Era a informação que Marta tinha, né? Repito, tá? Cuidado com as informações da alma, porque as informações da alma sempre são movidas pelos sentimentos. E a palavra diz que o coração é mais enganoso que todas as coisas. Informações da alma, irmãos, é igual a informação da viúva, né? Vamos comer o último bolo e depois vamos morrer. Informação da alma é Marta dizendo para Jesus: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus disse para ela o quê? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ela silencia, já que ele falou isso.
Quando ela termina de falar isso, quando Jesus termina de falar isso, vem Maria, de novo. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus então pede para levá-lo lá no lugar. Me levem ao sepulcro. A palavra diz que começaram a pensar que ele ia para o sepulcro para chorar. Chega diante do sepulcro. Aconteceria um milagre. Da mesma forma que o povo diante do Rio Jordão, aconteceria um milagre. Da mesma forma que Moisés e o povo diante do Mar Vermelho, é claro que aconteceria um milagre. Da mesma forma que a mulher diante do profeta Eliseu pedindo socorro, é claro que aconteceria um milagre. Da mesma forma que a mulher diante do profeta Elias, passando quase fome, quase morrendo, é claro que aconteceria o milagre. Jesus diante do túmulo de Lázaro, é claro que aconteceria o milagre. Ele não tinha ido ali só para chorar. Então agora ele está diante do sepulcro. A palavra diz que começam a comentar, que ele era amigo de Lázaro e tinha deixado acontecer aquilo. E a palavra diz que ele então chora. Ele então chora. Alguns discípulos começam a comentar, olha, ele o amava mesmo, olha aí ele chorando. Alguns começam a dizer, mas por que ele deixou acontecer isso? E Jesus então dá qual ordem, gente? Qual foi a ordem que Jesus deu? Tirem a pedra. Gente, o Jesus queria realizar o milagre da ressurreição. Tirar a pedra seria algum obstáculo para ele? Jesus simplesmente podia fazer o milagre com a pedra no lugar. E simplesmente fazer assim com o dedo, olha, e a pedra se mover. Aliás, quando ele ressuscitou, a pedra não foi problema, Quando as mulheres chegaram lá, a pedra já estava removida. Então, pedra para Jesus remover não é problema. Mas naquele momento ele disse, tirem a pedra. Marta, que já está muito chateada com Jesus, diz, mestre, já cheira mal, são 4 dias, ele aí dentro. O Senhor disse para ela, Marta, eu não já disse para você, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Porque os céus agem depois que nós agimos. Eu gosto demais dessa narrativa. Então tiraram a pedra. Então tiraram a pedra. Qual é a pedra que a gente precisa tirar? Porque isso é uma dinâmica na terra, É a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Então tiraram a pedra. E simplesmente Jesus vai para diante do sepulcro e grita aquilo que você já conhece. Lázaro, depois que tiraram a pedra. Último exemplo que eu quero trazer. Mar agitado. Tente enxergar esse cenário, pois esse cenário pode ser o cenário da vida de muitas pessoas hoje, nesse dia, 8 de outubro de 2025, 8h50 da noite. Tempestade, mar agitado. Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos pensam que é um fantasma, começam a gritar, Jesus diz, não, sou eu, não fique com medo, não é fantasma, sou eu. Pedro então diz, mestre, se é o Senhor, diga que eu vá até o Senhor. Jesus diz o que para ele? Então venha. Jesus queria fazer Pedro andar sobre as águas. Mas quando foi que Jesus realizou esse milagre na vida do apóstolo Pedro, gente? Quando ele saiu do barco, quando ele venceu o medo, quando ele venceu a incredulidade, quando ele venceu pequena fé. A palavra diz, quando ele sai do barco. Gente, quem fez Pedro andar sobre as águas? Foi o próprio Pedro? Não, ele não tinha esse poder. Foi Jesus que disse para ele, venha. Jesus está dizendo para muitas pessoas aqui nessa noite, meu filho, minha filha, venha, se mova. Procure aquela pessoa para conversar. Provoque aquela reunião.
Não pare de orar, continue orando. Se mova, porque depois que você se move, eu me movo. Depois que você toca as águas do Jordão, eu abro as águas do Jordão. Quando você estende as mãos sobre o mar, eu abro o mar. Quando você pede as vasilhas emprestadas, eu aumento o azeite. Quando você prepara o bolo e dá ao profeta, então eu multiplico a farinha e o azeite. Quando você move a pedra, então eu ressuscito o que está morto. Quando você sai do barco, então eu faço você andar sobre as águas. Eu faço você andar sobre as águas. Isso envolve decisão. Algumas decisões, irmãos, que doem no coração. Algumas decisões que mexem com a nossa confiabilidade. Porque no barco seguro, isso é confiável. Está dentro do nosso controle. Sair do barco, sai do nosso controle. Sai do nosso controle. De vez em quando eu e a Dani está conversando sobre o início da comunidade Farol. Era de fato passar o pé por cima do barco e andar para onde? Ele que ia colocar o sustentáculo. Aí você perde o controle. Porque tem certos momentos na nossa vida, irmãos, que a gente olha para a lógica e diz assim, ó, 1 mais 1 é 2, então aqui está seguro. Pronto, você nunca vai andar sobre as águas. Mas quando Jesus diz para a gente, venha, aí a gente toma decisões. Aí a gente tem conversas sérias. Aí a gente sai de perto de gente que Deus quer que a gente saia. Aí a gente sai de lugares que Deus quer que a gente saia. Aí a gente toma decisões difíceis. Decisões difíceis. Quer viver grandes milagres na sua vida? Tome decisões difíceis. Quer viver uma vida normal, segura e no teu controle? Tome decisões fáceis. É isso. Tome decisões fáceis. Você não vai conhecer uma pessoa que se move por fé, que sempre tomou decisões fáceis na sua vida. Você não vai conhecer uma pessoa. Agora conheça gente que você olha e diz assim, meu Deus, que modelo de fé, que coração forte que essa pessoa tem. A fé dessa pessoa me inspira. Tomou decisões difíceis. Pedro sair do barco, meu irmão, é uma decisão difícil. Mas os céus agem quando nós agimos. Às vezes, irmãos, nós estamos presos àquele pedaço de madeira que sobrou do último naufrágio. E a gente está dizendo, se eu soltar daqui, como é que vai ser? Se eu soltar disso aqui, eu vou morrer. É a mulher que estava se sustentando nos 2 últimos bolos, né? Ah, se eu fizer o bolo do profeta, como é que vai ficar para mim e para o meu filho? É você, meu irmão, que ainda não tomou a sua decisão, por exemplo, de ser fiel ao Senhor e ser generoso no reino de Deus. Porque você está olhando de forma lógica. Ah, pastor, se eu fizer isso, aí vai faltar. Pois é. Viver por fé e viver milagres é tomar decisões difíceis. Tirar a pedra, tá, gente? Com o morto lá dentro, o mau cheiro que estava lá dentro, depois de 4 dias, é uma decisão difícil. Todo grande milagre envolve uma decisão difícil. Guarde isso no seu coração, tá? Todo grande milagre envolve uma decisão difícil. Mas quem age é o Senhor, não é a gente. Você pode dizer amém? Aplauda o Senhor por isso, no nome de Jesus. Vou repetir, todo grande milagre envolve uma decisão difícil. Fique em pé no seu lugar. Diga isso para a pessoa do seu lado. O teu milagre envolve uma grande decisão. Diga assim para essa pessoa, Deus vai agir depois de você. Vamos orar? Tá aí, pastor Anderson. Já escolheu a música? É tanta informação, né, que... Amém. É essa aí mesmo. Amém. Coloque assim as 2 mãos na altura do teu coração. Feche os teus olhos. Diga aí no teu lugar, as minhas provações não são maiores que o meu Deus. Diga de novo, as minhas provações não são maiores que o meu Deus. Diga mais uma vez, as minhas provações não são maiores que o meu Deus. Eu creio assim, meu Deus. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. E não vão me impedir. E não vão me impedir de caminhar. Que trecho poderoso. Se diante de mim não se abrir o mar,
Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, diga para o Senhor: tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo em fé, nos revestimos, meu Deus, deste poder, nos revestimos desta autoridade, nos revestimos desta palavra, nos moveremos por essa palavra, nos moveremos por esta ordem. Vou lutar e vencer a cada dia. Rompendo em fé pela última vez. Levante bem alto as suas mãos e declare: minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia. Vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. Plantar e colher. A cada dia, vou viver, rompendo em fé. a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver. Coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. Feche os teus olhos. Eu sinto no meu coração de fazer uma oração com você, pedindo para você repetir essas palavras no nome de Jesus. Confie, pois o Espírito Santo me move neste momento. E o meu pedido é que o Espírito Santo arranque do teu coração toda incerteza, toda incredulidade, toda fé que está raquítica, que Ele tire e coloque uma fé movida pelos céus, no nome de Jesus. Então coloca as tuas duas mãos na altura do teu coração, fecha os teus olhos e diga assim comigo: meu Deus, é tão difícil andar por fé, é tão difícil acreditar
quando os meus olhos mostram algo completamente diferente. É tão difícil, meu Deus, acreditar quando tudo ao meu redor me leva a desacreditar. Mas eu tomo uma decisão séria, desafiadora e difícil. Eu quero e eu vou confiar na tua palavra. Eu quero e eu vou confiar em ti, a despeito do que os meus olhos estão vendo, do que os meus ouvidos estão ouvindo, do que eu estou sentindo. A despeito de tudo isso, eu decido confiar e me mover por fé. Esta é a minha decisão, na certeza que eu tenho que o Senhor é que fará o milagre, na certeza que eu tenho que os céus se moverão a partir do momento que eu me mover. E eu me movo nesta noite na tua direção. Eu saio do barco, eu molho os meus pés, eu peço vasilhas emprestadas, eu faço outro bolo, eu movo a pedra. Eu creio, meu Deus, eu creio e eu confio inteiramente na tua ordem, na tua palavra, e saio daqui nesta noite não apenas com uma palavra, eu saio daqui com uma ordem. Eu obedeço a tua ordem e eu vou, e eu sei que os céus se moverão logo depois. Eu vou e eu sei que os céus já se moveram, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Sim, meu Deus. Eu vou lutar e vencer. Eu vou lutar e vencer. Não ficarei parado. Não ficarei parado. Não ficarei parado. Obrigado, meu Deus. Como eu creio nessa palavra. Com ousadia vamos ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver bem fé. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Comece a se mover, que os céus se moverão. Diga isso no nome de Jesus. Comece a se mover, que os céus se moverão. Aleluia, glória a Deus. Rapidinho para reforçar a sua fé antes de você ir para casa. Irmãos, nós precisamos viver aquilo que a gente prega. O que eu estou te ensinando nessa noite é o que nós aprendemos a viver. A gente começou a comunidade Farol no salão de festa, a 2 esquinas daqui. Aí surgiu a proposta da gente alugar esse primeiro espaço aí, antes das colunas. A gente não tinha como pagar o aluguel. A gente veio conversar com o dono, aí nesse espaço ainda funcionava uma boate. Quando a gente veio visitar, ainda estava funcionando. A gente não tinha como pagar o aluguel. E eu estava naquele receio, né? Dou a minha palavra, como é que eu vou pagar o primeiro? Aí dei a minha palavra, nós vamos alugar.
Só que eu não tinha como pagar. O irmão que não é daqui mora no Paraná. Mandou uma mensagem para mim: pastor, tá tudo bem? Tá bem, meu irmão? Eu sinto no meu coração, você está começando agora, né? Eu vou entregar 3 meses de aluguel, tá? Não se preocupe, os 3 primeiros meses já estão garantidos. Primeiro você se move, depois o céu se move. Aí a gente passou um ano ali e a gente alugou esse espaço aqui. Eu contei isso domingo. A gente alugou e começou a fazer o altar, só que a gente não tinha condições de derrubar as paredes. A gente passou quase 6 meses pagando esse aluguel aqui sem conseguir derrubar as paredes. Meu coração triste, amargurado. Aí de repente o Senhor levanta alguém e vem uma oferta exatamente para a gente derrubar as paredes. E a gente conseguiu derrubar as paredes. Aí a gente passa mais um ano aqui, 1 ano e meio. Aí agora a gente tem necessidade de alugar aquele espaço lá para construir os banheiros, as salas das crianças. Aí a gente alugou e não tinha como começar. A gente começou devagarzinho e não tinha como começar. Fazia uma coisa ali, outra ali, coração apertado. Aí de repente o Senhor manda alguém dá a oferta e a gente consegue alavancar a obra. Domingo passado eu falei: olha, irmãos, a gente está em outra fase, amém, está pronto lá, mas agora a gente vai dar uma segurada. E o Senhor já começou a fazer. E o Senhor já começou a fazer. Depois de você, leve essa palavra no seu coração, é depois de você. Depois que você se move, depois que você tira a pedra, depois que você faz os bolos, depois que você pega as vasilhas emprestadas, depois que você molha os pés, aí os céus agem, amém? Isso vai acontecer na tua vida, no teu casamento, nas tuas finanças. Aquela pessoa que você está orando, com aquele vício que não consegue largar, sabe aquela pessoa que ninguém mais na família acredita, mas você ainda acredita? É depois de você. O Senhor trará libertação sobre a vida daquela pessoa, no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Os céus já estão se movendo depois da gente. Vamos orar agradecendo. Obrigado, meu Deus. É com essa palavra que nós retornaremos para os nossos lares. Nós retornamos com essa palavra firme no nosso coração. A máxima aqui na comunidade Farol, o Senhor sabe, a gente levanta o pé e Deus coloca o chão. É desse jeito que o Senhor faz. Continue realizando milagres. Continue realizando milagres, porque nós estamos nos movendo. Nós não estamos parados, nós estamos nos movendo e o Senhor é Deus de milagres. Que seja assim em cada família, que cada filha, que cada filho saia daqui, meu Deus, nessa noite com um coração renovado, com uma chama queimando no coração, entendendo que os céus não estão parados. Não importa a dinâmica do nosso país, não importa a dinâmica econômica que estamos vivendo, os céus não estão parados. O Senhor age e nós cremos e nos movemos por isso, nos movemos por fé. Leva o teu povo em paz, protegido, guardado. Uma quinta-feira abençoada, meu Deus. Final de semana chegando, que seja um final de semana de milagres, sempre contando com a proteção e a provisão dos céus. No nome de Jesus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Deus abençoe. Depois de você, Deus age depois de você. Deixa o Senhor agir. Deus abençoe sua família.